Bom dia, bom dia. Quinta-feira, frio, um frio gostoso, mas nós aqui, novamente, com nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que eles nos trazem hoje, né? Essas leituras nos trazem. O Evangelho nos trouxe o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho ou de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão, se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Muito bem. A leitura continua, mas eu vou parar por aqui, que já dá para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né? A gente tem mania de culpar os outros, ou mesmo as condições que nós temos, pelas nossas dificuldades atuais, pelo que a gente passa, né? Hoje encarnado, reencarnado. Sendo que a gente esquece de olhar para dentro da gente mesmo, de nos analisar, de ver o que nós estamos fazendo, né, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós sabemos, de ver que Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos para passar por essa reencarnação e que nós utilizamos mal tudo aquilo que nós temos. Por isso nós mesmos sofremos. Não tem, não é tudo culpa de nossos erros do passado, né? Não é tudo culpa dos nossos erros. Nós estamos passando, nós estamos pagando aquilo que nós fizemos no passado. Sim, nós estamos fazendo isso também. Mas os nossos problemas atuais, muitas vezes, somos nós mesmos que causamos aqui, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, né? Pela nossa incúria. Então, vamos analisar bem. Vamos procurar ver, mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos,
para a gente poder ter uma vida mais tranquila e não adquirir mais problemas, não causar a nós mesmos mais problemas, né? Porque a gente reclama de tudo, a gente reclama de não ter dinheiro, a gente reclama da nossa saúde, a gente reclama até do tempo, né? Olha o quanto que a gente joga energia negativa em cima de nós mesmos. Cada vez que nós reclamamos, nós jogamos mais energia negativa em cima. E a bola de neve vai crescendo. Vamos quebrar isso. Vamos procurar ver nossa vida com outros olhos. Vamos ver com os olhos da gratidão. Porque tudo que nós temos, nós devemos ao Pai. O Pai nos dá. Ele nos permite trabalhar, ele nos permite viver da melhor maneira que a gente pode. Então vamos ver com os olhos da gratidão, vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Saber esperar o tempo das coisas acontecerem. Nós somos muito ansiosos, querendo que as coisas aconteçam a hora que a gente quer, né? Não é assim. A gente sabe disso. Tudo acontece no tempo de Deus. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho que os problemas que nós vivemos hoje podem muito bem terem sido gerados por nós mesmos, né, com as nossas atitudes e os nossos pensamentos, né, de ansiedade. Vamos procurar mudar isso na gente. É difícil a mudança? Sim. Mudança gera medo, né? Mas se a gente não tentar mudar, a gente não vai saber se a gente agiu certo ou não. Livro dos Espíritos, capítulo 1, né? Nós estamos falando sobre as ordens dos espíritos, as classes. A primeira ordem dos espíritos puros, né? E hoje é a primeira classe, ou a classe única dos espíritos puros. Eles já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. A questão 113, tá, pessoal? Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Assistir aos homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema, é para eles uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Bom, a leitura já explica muito bem como são os espíritos puros, né? São espíritos que já atingiram um altíssimo grau de perfeição. Nem todos serão perfeitos, porque perfeito é o nosso Pai, nosso Criador. Mas eles já atingiram um grau de perfeição muito grande. Muito grande. Estão à disposição do Pai para cumprir as suas ordens, né, com amor no coração, né, fazendo tudo pelos outros, pelos seus inferiores, né, pelos espíritos que ainda não conseguiram chegar, né, à perfeição. A perfeição não, desculpa. A pureza, né, é esse grau de pureza. Eles respeitam a hierarquia, né? São espíritos que estão sempre dispostos a nos ajudar. Nós podemos ter contato com eles, claro, nossas orações chegam com certeza a eles, mas
nós seríamos muito, como diz a leitura, muito presunçosos se a gente quisesse que eles estivessem sempre atendendo aos nossos pedidos, às nossas ordens, né? Eles se ocupam de coisas bem maiores em nome do Pai. Um dia todos nós chegaremos nesse grau, com certeza. Basta continuarmos sempre no caminho reto. Bom, meus amigos, meus irmãos, a leitura de hoje foi essa, as leituras foram essas, né? Espero que todos tenham uma ótima quinta-feira, com muita luz, muita paz, muito amor, muita saúde, trabalho, né? E que amanhã nós estejamos aqui novamente, com a graça de Deus, com a sua permissão. E eu tenho certeza que Ele permite sempre, né? Uma ótima quinta para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.